Então, boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui a atividade com a professora Rita Barata, né? Atividade do Coletivo Saúde, nosso grupo de estudos, grupo de pesquisa. Hoje recebendo então a professora Rita Barata, né? Que é difícil, inclusive, a gente falar do seu currículo, né, professora? Porque é um currículo super vasto, né? E atuante, né, na área de saúde coletiva. E Uhum, então fica um pouco difícil, assim, mas resumidamente, né? A senhora uhum, trabalha na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, né? isso. E foi também avaliadora de área, de curso, né? Então deixa, né, uma contribuição importante, assim, para nós, né, que trabalhamos com saúde coletiva, com pesquisa, né? Então, uma das coisas que até a gente comenta, né? O que é interessante também de a gente poder escutar e ver os autores que a gente lê, né? Então a Uhum, gente tem lido, né, artigos, capítulos de livro, né? E conseguir agora uhum, nesse momento assim dar um rosto, uma voz, né, aos autores que a gente lê e que nos inspiram muito, né? Para nós é super uhum. gratificante, né? Então, É sempre mais uma vez, muito interessante. obrigado pela sua disponibilidade, né, no meio que a gente sabe que a gente não para, né, das atividades É de pelo trabalho e contrário. encontrar a senhora um momento para participar aqui do nosso grupo, né, e conversar conosco, assim, realmente a gente fica muito agradecido, tá? Então, Tá ok. passo a palavra para a senhora. Fica à vontade, professora. Tá, então nós vamos começar. O tema que nós vamos tratar hoje é epidemiologia social. Esse fundo aqui do primeiro slide é uma aquarela lá da Santa Casa, da minha faculdade. Parece uma escola inglesa, mas é só a influência das universidades inglesas sobre o nosso hospital. A primeira coisa que a gente precisaria discutir é por que falar de uma epidemiologia social? Toda epidemiologia não é social, na medida em que a gente poderia perguntar se faz sentido pensar em qualquer processo biológico independente do contexto social. E se é possível pensar o indivíduo isolado, desenraizado da sociedade em que ele vive. Claro que não é possível. A epidemiologia, por ser uma disciplina populacional, ela sempre vai ter um componente social associado ao, à perspectiva biológica. No entanto, o que, que a gente chama de epidemiologia social? É aquele ramo, aquela corrente da epidemiologia que insiste em investigar explicitamente os determinantes sociais do processo de saúde e doença. Então, o que distingue a epidemiologia social não é considerar os aspectos sociais, porque toda e qualquer epidemiologia considera, mas a tentativa de explicação do processo saúde e doença a partir da compreensão dos processos de organização social. Então, esta corrente, que a gente designa de epidemiologia social, tem esse diferencial em relação a outras perspectivas adotadas pela epidemiologia. As origens da epidemiologia social estão Professora lá Rita, nos. Oi? Pode desculpa falar. lhe atrapalhar, mas a apresentação ela não está aparecendo aqui para mim. Ah, é? Deve ser o problema desse da configuração do slide. Eu trabalho com Mac, às vezes acontece isso. Sim. Vamos Hã? ver se no próximo slide, eu vou passar o próximo para Tá. você me dizer se está aparecendo. Apareceu? Não, não apareceu. Só o Não? primeiro slide que apareceu antes. Só a abertura? Só a abertura. Ixi, então vamos tentar ver o que, que a gente faz aqui. Porque tem. Agora Tá, voltou a aparecer. voltou a aparecer. Acho que eu vou usar então essa janela, que aí vamos ver se ela aparece. Agora você Tá. vê o slide? Sim, sim, agora está aparecendo. Ah, então ótimo. Então vamos fazer assim. Tá certo.
Vou pôr assim no cantinho, assim não atrapalha. Então, eu vou passar para o próximo, era esse slide aqui que eu ia começar a comentar, que a origem da epidemiologia social, ela está lá no século XIX, com o surgimento do movimento da medicina social. Né? Esse movimento forte no século XIX é o primeiro movimento que articula de maneira consistente a ideia, os conceitos de classe social, trabalho e saúde. E eu coloquei aí a foto de três personagens importantes desse momento. Um é o Louis Villermé, que é um francês, o Frederic Engels, que todo mundo conhece por ter sido parceiro do Marx numa série de obras, mas que também estudou a questão da situação da classe trabalhadora inglesa, aí, destacando questões de saúde, e o Rudolf Virchow, que os médicos, pelo menos, conhecem como um patologista importantíssimo, mas, além de patologista, ele era um médico social, ele investigava epidemias e trabalhava, então, com as temáticas do que hoje a gente chama de saúde coletiva. Todos esses indivíduos praticaram o que a gente poderia hoje chamar de epidemiologia social. O primeiro exemplo que eu trouxe é o do Villermé, não sei se vocês conseguem ver a tabela, que os números estão pequenininhos, mas não importa os números, é só para dizer que esse é um trabalho feito por ele, analisando as taxas de mortalidade geral em Paris, de 1817 a 1821, em que ele estudou para cada um dos bairros de Paris a proporção de famílias pobres, que ele usou como indicador o fato delas serem isentas do pagamento de impostos, do que seria o imposto de renda naquela época. E a gente observa na tabela que há um aumento, a mortalidade é altíssima, obviamente, no século XIX, em todos os bairros, mas ela é muito maior, muito mais alta naqueles bairros que têm uma renda média menor e uma concentração maior de pobres. Então, esse é um dos primeiros trabalhos associando aí a mortalidade e a pobreza, as condições de vida em zonas urbanas. Engels, como eu já comentei, ele chama a atenção, está errado ali, é 1894, né, está trocado. Ele chama a atenção para a alta mortalidade entre pobres e alerta para as influências deletérias das privações sofridas na infância sobre a saúde na idade adulta, que é uma ideia que vai ser retomada pela epidemiologia, na epidemiologia do curso de vida. Mas ele já apontava esse problema lá no século XIX. O Virchow também, como eu já comentei, ele associava as condições de vida ao aparecimento das doenças e das epidemias em particular, e ele achava que as epidemias eram sempre sintomas do mal-estar social, ou seja, como se fosse uma doença da sociedade, né? O que provocava a epidemia era as péssimas condições de vida de determinadas parcelas da população. E aí ele propunha que as intervenções tinham que ser tanto médicas quanto sociais. De modo geral, a medicina social do século XIX associava doenças à pobreza e também ao sistema monárquico. Eles todos eram militantes da causa republicana, achando que só seria possível melhorar as condições de vida em geral e de saúde para a população trabalhadora e promover uma reforma de saúde num ambiente republicano. Então, havia um contexto político forte ligado a essa corrente da medicina social, que, no entanto, ao serem derrotadas as revoluções socialistas do século XIX, estas formulações e essas teorias vão um pouco cair no esquecimento, elas vão perder espaço na medida que os seus defensores foram politicamente derrotados na Europa na segunda metade do século XIX. No finalzinho do século XIX, começo do século XX, a teoria do germe, da bacteriologia, ela
praticamente, eu coloquei aqui, ela rapidamente resolve as controvérsias que haviam na saúde pública entre a teoria miasmática e a teoria do contágio, e traz para o centro da preocupação da saúde pública naquele momento a necessidade de identificar os micro-organismos causadores das doenças e agir através, principalmente, de ações de higiene e saneamento, né? Nesse momento também, as teorias eugênicas são muito fortes e elas acabam fazendo com que as explicações biológicas ligadas à ideia de traços hereditários e genéticos se sobreponham às explicações sociais. E a ideia, então, da teoria da evolução, de sobrevivência dos mais aptos, acaba sendo trazida para o âmbito das ciências sociais e aplicada também na análise da sociedade, como se as diferentes classes sociais fossem resultado de diferentes processos de adaptação e sobrevivência dos mais fortes. Então, durante o início do século XX, é esse tipo de perspectiva que vai dominar. No entanto, existe uma sobrevivência da medicina social que a gente pode identificar em alguns movimentos. Por exemplo, continua a haver o desenvolvimento da epidemiologia ocupacional, que então o trabalho é tido como um conceito central para explicar, né, as questões de saúde e doença dos trabalhadores, isso permanece. Os estudos de desigualdades raciais nos Estados Unidos também há as duas correntes, uma corrente atribuindo um caráter mais hereditário às desvantagens dos negros, e outro grupo fortemente defendendo que a situação de saúde dos negros era resultado da escravidão e das condições precárias que essa população tinha após o final da escravidão, né, dentro da perspectiva de um racismo estrutural muito forte nos Estados Unidos. É importante para a epidemiologia esse trabalho feito pelo Goldberg e pelo Seidenstricker, logo no comecinho do século XX, estudando a peladra. Todo mundo achava que a peladra fosse uma doença infecciosa, mas não se conseguia identificar o agente. E quando eles foram fazer essa investigação, eles viram que, na verdade, a doença provavelmente estava relacionada com as condições de vida e com a alimentação da população da zona rural dos Estados Unidos. Então, eles fazem uma brilhante investigação sobre posição socioeconômica e doença, que está publicado, né, um artigo publicado bem no comecinho do século, na revista Public Health Reports, e aqui eu trouxe só uma tabelinha mostrando como a incidência da peladra, ajustada por idade, ela era bastante relacionada com a proporção de famílias e a renda dessas famílias, a renda média diária, porque eles eram pagos por dia, né, esses trabalhadores rurais. E aqui é nítido o gradiente de quanto menor a renda, maior a taxa de incidência da peladra, e eles conseguem mostrar que isso tinha a ver com a alimentação bastante pobre que essas famílias tinham, principalmente naqueles períodos de maior escassez e dificuldades com as colheitas, né? E aí se começa a pensar na peladra como uma doença nutricional, que naquele começo do século XX ninguém sabia que existiam vitaminas, etc. E se começa uma investigação nutricional. No Entre Guerras, é criado o primeiro departamento acadêmico de medicina social em Zagreb, na Croácia, dirigido pelo professor Stamper, cuja fotografia eu coloquei aqui, que depois assumiu a presidência da Comissão de Saúde da Liga das Nações, após a Primeira Guerra, que é o que vai dar origem à OMS, né?
Começa a haver, então, um interesse muito grande em estudar as relações entre saúde, alimentação e renda, ainda influenciado por esses primeiros trabalhos, e em 1930, a Associação Médica do Reino Unido propõe a criação do Sistema Único de Saúde na Inglaterra, que só vai acontecer, na verdade, após a Segunda Guerra, né? E, em 1948, na Universidade de Oxford, também se cria um departamento de medicina social que vai ser comandado pelo John Ryle. Durante as décadas de 50 e 60, eu pus aqui o Jerry Morris, que é um professor da London School, bastante importante, tem um livro de epidemiologia que é clássico, que chama Os Usos da Epidemiologia, publicado em 57, e é o momento da criação da Associação Internacional de Epidemiologia, da fundação da Sociedade para a Medicina Social também na Inglaterra. São criadas algumas revistas dedicadas a essa temática, então, o British Journal of Preventive and Social Medicine, que atualmente é o Journal of Epidemiology and Community Health, é a revista que provavelmente mais publica trabalhos em epidemiologia social, e é também desse período, já de 1966, um texto também, um livro bastante importante nessa temática da epidemiologia social, que é o do McKeown, que é chamado Uma Introdução à Medicina Social, e que ele discute, tenta mostrar que as inovações e o avanço médico tinha contribuído muito menos para a mudança do perfil de saúde e doença da população no século XX do que as transformações socioeconômicas. Bem, durante a década de 60, há uma mudança bastante importante no contexto social, que é o surgimento dos movimentos sociais, aqui eu representei alguns, movimento hippie, a luta pela democratização e do movimento feminista no Chile, aqui no Brasil a luta contra a censura, pessoal de teatro, de cinema, das artes, durante a ditadura, e aqui o famoso discurso do Luther King, lá em Washington, né? Quer dizer, então, é um momento em que há uma série de movimentos sociais se colocando e vocalizando o quanto as questões sociais são relevantes para a saúde também, né? A partir desse momento, desse movimento todo, a epidemiologia social se constitui como, então, uma das perspectivas da epidemiologia, retomando essa história que vem lá do século XIX, que é um pouco deixada de lado, mas que ressurge com força a partir desses movimentos. A gente pode falar de epidemiologias sociais, no plural, porque, na verdade, existem muitas correntes, muitas escolas da epidemiologia social, nesse pós-60, de lá para cá. O que estas várias vertentes têm em comum? Todas elas partem do princípio de que a distribuição da saúde e da doença não pode ser compreendida fora do contexto social. Ou seja, que eu preciso entender como a sociedade se organiza para poder entender como é que a saúde e a doença se distribuem nos diferentes grupos sociais. O segundo ponto é que os processos sociais determinam a saúde e a doença. O que significa isso? Não é pensar apenas, como qualquer epidemiologia faz, que existem fatores sociais associados à doença. Não. A ideia é um pouco mais forte. A ideia é que a organização social determina o surgimento das doenças, a maneira como elas vão se comportar, quais são os grupos que vão ser afetados e também quais são as estratégias de enfrentamento desses problemas. Ou seja, não é possível pensar a saúde sem considerar o processo social.
O nível e a distribuição da doença e da saúde muda de acordo com as mudanças históricas, ou seja, o processo saúde e doença ele tem historicidade. Quando a gente fala no comportamento epidemiológico de uma doença, a gente tem que dizer quando e onde, né? No mínimo, e quem de preferência. Por quê? Porque cada contexto vai determinar uma certa maneira das doenças se expressarem e se distribuírem. E isto vai mudando de acordo com a mudança na sociedade. A gente poderia agrupar as diferentes abordagens teóricas dentro da epidemiologia social em três grandes grupos. As chamadas teorias sociopolíticas, que são muito associadas ao desenvolvimento da epidemiologia social na América Latina, fundamentalmente, as teorias psicossociais e as teorias ecossociais. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para a gente situar as diferenças que há entre essas diferentes abordagens. Então, começando com as teorias sociopolíticas, eu vou fazer apenas alguns destaques, né, para a gente localizar esse pensamento. A gente poderia dizer que essas teorias partem da compreensão de que a capacidade das pessoas viverem vidas saudáveis é determinada pela posição socioeconômica, por etnia, por gênero, por qualidade de vizinhança, por escola, transporte, locais de trabalho, acesso a serviços de saúde. Ou seja, a maneira como a gente vive, o modo de vida dos grupos sociais determina o quão saudável a pessoa pode ser, esse grupo pode ser, e quais são as doenças que ele vai apresentar com mais frequência. Por outro lado, essas teorias também partem do princípio que é a obrigação do Estado respeitar, proteger e cumprir os direitos humanos, reconhecendo o direito à liberdade e os demais direitos estabelecidos na Declaração Universal de Direitos Humanos, sem qualquer tipo de distinção. Então, são componentes essenciais desta visão a produção social da doença e a questão das desigualdades sociais. Elas estão no cerne dessas teorias. Então, aqui nós temos várias escolas, então, o que pode ser chamado de produção social da saúde e da doença, a economia política da saúde, os determinantes sociais de saúde, saúde e direitos humanos, saúde populacional, aparece com vários nomes, mas, no fundo, o que unifica essas escolas é essa compreensão maior. Eu coloquei aqui como um exemplo dessa abordagem o Vicente Navarro, que é um espanhol, mas que está nos Estados Unidos há muito tempo, e é o editor de uma revista bastante importante, que também discute muito essas questões desde a década de 70, chamado International Journal Health Service. Ele é um pouco difícil de acessar, porque ele não tem acesso aberto de jeito nenhum, a gente às vezes consegue acessar pelo portal de periódicos da CAPES. Aqui eu trouxe um artigo que o Navarro publicou em 2001, em que ele trabalha a questão do contexto político sobre as desigualdades sociais. Então, aquilo que se fez no século XIX, começo do século XX, que era basicamente estudar pobreza e doença, passa a ser desenvolvido de outra forma agora, a partir da epidemiologia social, dando importância às outras dimensões, para além da pobreza. Né? Então, a questão da epidemiologia social vai muito além da relação entre pobreza e doença. Esse trabalho do Vicente Navarro, eles analisam os países europeus de acordo com por quantos anos cada partido político esteve à frente do governo.
E a partir da maior predominância, vamos dizer, de correntes políticas no governo, eles classificaram esses países e analisaram a influência desses partidos sobre o nível de renda e as desigualdades sociais, utilizando vários indicadores, entre eles a mortalidade infantil. Então, o que ele mostra é que as forças políticas, a discussão que é feita, representam interesses de classe e outras forças sociais que assumem posições diferentes em relação às políticas redistributivas. E através desta posição é que elas vão ter impacto sobre a saúde. É óbvio que o impacto não é direto, o impacto é mediado pelas políticas sociais e pelas políticas redistributivas que esses partidos têm ou não. E o que ele viu? Que partidos trabalhistas e sociais-democráticos são mais comprometidos com a questão da saúde e com as políticas sociais. Os partidos democrata-cristão têm uma posição intermediária e os partidos ditos liberais são os menos comprometidos. Então, com isso, era possível identificar diferentes situações nos países europeus. É um trabalho bastante interessante, porque sai daquela perspectiva da desigualdade só pelo lado econômico e traz a questão política, da dimensão política. Outro autor importante na epidemiologia social nessa perspectiva sociopolítica é o Jaime Breno. Aqui eu coloquei a capa de 2 dos livros deles que nós publicamos aqui no Brasil, né? Um chamado Saúde na Sociedade, publicado pela Cortez, e outro chamado Epidemiologia, Economia Política e Saúde, publicado pela editora da Unesp. Ele tem outros livros mais recentes, mas esses foram os primeiros em que ele apresentou uma discussão baseada na seguinte ideia: a teoria da produção social do processo saúde-doença filia-se ao materialismo histórico dialético, utilizando modelos de explicação que explicitam os determinantes políticos, econômicos e sociais, identificando fatores protetores e fatores nocivos presentes na organização social. Então, o conceito central com o qual o Jaime trabalha é o conceito de reprodução social, ou seja, de que maneira as classes sociais são constituídas nos sistemas capitalistas e como é que essa organização social se reflete na ocupação dos espaços sociais, portanto, no território, nos lugares em que as pessoas vivem, e de que maneira isso traz um conjunto de fatores que favorecem a manutenção da saúde e outros tantos que favorecem o aparecimento de doença. Então, o perfil epidemiológico de classe vai ser um resultante deste balanço entre fatores que promovem saúde e fatores que promovem doença. Mais recentemente, o Jaime tem trabalhado também bastante com a ideia de discriminação social, na medida em que ele passou a estudar bastante a questão da saúde indígena no Equador. Os grupos indígenas ainda são uma parte importante da população equatoriana, e ele tem trabalhado bastante também com essa perspectiva da discriminação. O Saul Franco é uma outra pessoa que eu quis destacar, que é um professor da Colômbia. Ele teve um tempo aqui no Brasil, na Fiocruz, porque ele teve que sair do país, porque ele estava ameaçado pelas milícias atuando lá na Colômbia. E ele, o Saul, tem um trabalho super importante, super bonito com a temática da violência, já desde os anos 80, né, quando começa a se discutir a questão da violência urbana. Então, ele coloca a violência como uma forma específica de interação humana, na qual a força produz danos ou lesões aos outros,
para se atingir determinados propósitos. A violência, portanto, não é um evento casual, ela não acontece por acaso, sem uma direção, sem uma intenção. O poder, portanto, é um dos propósitos mais comuns da violência, é o controle do poder, é exercer poder. E você tem um contexto explicativo da violência na América Latina que combina condições específicas do ponto de vista cultural, econômico, social, político e legal, e tornam esse fenômeno da violência historicamente possível e racionalmente conhecível, ou seja, a gente pode estudá-lo a partir dessa perspectiva. Você tem tanto condições estruturais, na América Latina nós somos um dos continentes mais violentos, né, junto com a África, mas você também tem situações transitórias de piora das condições de violência, como a gente tem visto em várias situações, e principalmente se a gente pensar a violência policial, que é algo que tem tomado um caráter bastante importante no país, mas não só isso. Violência entre casais, feminicídio, todas essas questões, violência contra idoso, violência contra criança, que são problemas que perpassam a América do Canadá ao Chile. Né? A questão da violência é uma questão de saúde coletiva importante no nosso continente. Por último, eu trouxe aqui um exemplo, o Carlos Monteiro, professor da Faculdade de Saúde Pública, da área de nutrição, epidemiologia nutricional. Esse é um trabalho antigo, mas eu trouxe porque era aquele momento dos anos 80 em que a epidemiologia social brasileira estava trabalhando muito com o conceito de classe social. Mas isso só dava para fazer em inquéritos populacionais com amostras grandes, porque é difícil você compor classe social se você não tiver amostras grandes. Mesmo com amostras grandes, vejam aqui o que nós observamos nesses dados desse trabalho feito, coordenado, né, pelo Carlos Monteiro em 89. Trabalho sobre desnutrição em crianças menores de 5 anos por classe social em São Paulo. Então, a gente vê nitidamente uma prevalência que é progressivamente maior à medida que a inserção de classe vai da burguesia para o subproletariado, e também a gente pode olhar um outro dado, que é a distribuição populacional dessa desnutrição. Então, a gente vê que para a burguesia, 72% das crianças estavam acima do percentil 50, ou seja, eles estavam acima da mediana populacional. Para a nova pequena burguesia, só 53%, e assim vai decaindo, até que para o subproletariado, só 24,6% das crianças estavam acima da mediana, o que mostra que você tem uma desigualdade bastante importante entre as classes sociais. Passando agora para as teorias psicossociais, essas teorias, elas enfatizam na questão das desigualdades sociais e do impacto que as condições sociais possam ter sobre a saúde, e por isso elas são chamadas de psicossociais, a percepção que os indivíduos têm da posição relativa que eles ocupam na sociedade em que eles vivem. Ou seja, essas correntes atribuem uma importância grande não só a uma desigualdade que está construída, como é o caso aqui na América Latina, em cima de uma privação muito grande dos mais pobres, ou seja, uma situação em que eu tenho uma pobreza absoluta muito grande ainda, em termos populacionais, e que não é a realidade dos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos praticamente resolveram, para a grande maioria das suas populações, a questão da pobreza absoluta. Mas você tem uma pobreza relativa, essa sim permanece, ou seja, não é porque você é rico e desenvolvido que deixaram de existir classes sociais e deixaram de existir diferenças entre as classes sociais.
Então, esses autores se preocupam em entender por que se a pobreza absoluta está solucionada, se as pessoas conseguem ter uma casa razoavelmente decente, ter alimentação, ter trabalho, ter renda, etc., por que ainda há essa disparidade tão grande nas manifestações em saúde? E eles começam, então, a valorizar essa questão da desigualdade relativa. Quer dizer, você ser pobre entre pobres é uma coisa, você ser pobre numa sociedade que, ao mesmo tempo, tem uma superabundância é outra. Não é? Então, eles valorizam muito essa questão do status e do prestígio e das interações sociais como determinantes das desigualdades. O fundamento dessas teorias está na teoria do estresse e na ideia da síndrome de adaptação, ou seja, quão determinados grupos têm mais dificuldade em se ajustar às mudanças sociais e às condições que eles encontram nesses diferentes contextos. Então, os postulados dessas teorias psicossociais são que a distribuição dos estressores adversos e dos seus buffers, né, daquilo que pode tamponar de alguma maneira esses estressores, é socialmente determinada pelas condições de vida, trabalho e posição social. A posição relativa na hierarquia social é o principal estressor psicossocial. Eles usam a metáfora da escada, né, de você ter degraus para alcançar posições que você almeja. Se os estressores forem crônicos, eles podem gerar danos à saúde física ou mental através de mecanismos neurofisiológicos, independentes ou cinéticos. Então, este grupo dá muita importância a essa explicação baseada na teoria do estresse. Aqui eu vou destacar duas destas linhas, uma do capital social, eu pus aqui o Ichiro Kawashi, que já esteve com a gente aqui nos congressos da Brasco, o Ichiro é professor na Harvard, e ele trabalhou bastante com capital social. Atualmente ele está trabalhando mais com a questão das políticas de renda mínima e o efeito disso nas desigualdades sociais. Mas ele tem bastante produção nessa temática do capital social. E o que é esse conceito de capital social? Ele é um conceito que se deriva da sociologia funcionalista, do Durkheim, né, que concebe a organização social como um sistema de estratos sociais articulados e que parte do princípio que sociedades mais coesas, onde existe maior proporção de vínculos solidários, sociedades com uma vida comunitária mais forte, elas são mais saudáveis. E sociedades onde há mais conflito, mais competição, elas são mais doentes. Kawashi demonstrou, então, em vários estudos empíricos, uma relação inversa entre medidas de capital social e desigualdade de renda, bem como variação no nível de confiança entre as pessoas e as taxas de mortalidade. Então, ele trabalha basicamente com dois componentes do capital social, o que ele chama de componente estrutural, que seria a extensão das relações associativas no qual os indivíduos participam, e o componente cognitivo, que é a percepção que as pessoas têm da sociedade onde elas estão vivendo, qual é o nível de confiança interpessoal, se elas podem confiar nos outros, se elas têm uma rede de apoio, se existe reciprocidade nas relações sociais. Essa perspectiva do capital social, ela é bastante trabalhada em relação à saúde mental, e também durante a epidemia de AIDS se trabalhou bastante com esse enfoque, mostrando que a sobrevida dos pacientes, naquele momento inicial em que ela era muito curta, que ainda não haviam os medicamentos que a gente tem agora, ter ou não ter uma rede de suporte social fazia muita diferença para o bem-estar e para a sobrevida dos doentes, né?
Outro nome importante aí ligado a essas correntes psicossociais é o professor Michael Marmot, que vocês certamente já conhecem, o fato dele ter presidido a Comissão de Determinantes Sociais da OMS e ter sido um dos principais assessores no governo do Tony Blair. Esse trabalho que eu trouxe do Michael Marmot, junto com o Leonardo Simon, que é lá da Berkeley University, ele é bem antigo, ele é de 1976, e ele trabalha com o tema da aculturação e doença coronariana, dentro dessa perspectiva da teoria do estresse e da teoria da adaptação. E eles estudam filhos de japoneses, né, vivendo nos Estados Unidos, e eles mostram que, se você pega a taxa de doença coronariana em japoneses que continuam no Japão, em descendentes morando no Havaí ou na Califórnia, você vai vendo um gradiente. As pessoas que migraram ou que já nasceram nos Estados Unidos, eles tendem a ter uma taxa de doença coronariana que se aproxima da dos norte-americanos, enquanto que os japoneses no Japão têm uma taxa muito menor quando comparado com os americanos. E eles trabalham essa diferença, porque havia sempre uma discussão se essas diferenças eram hereditárias, e o que eles querem mostrar é que não é hereditário, que essas diferenças são ambientais, ou seja, eles veem que aqueles grupos mais aculturados, ou seja, que adotaram o modo de vida americano, eles têm risco muito maior do que aqueles grupos que se mantiveram mais tradicionais nos seus comportamentos, né? Mantendo um pouco a alimentação e os hábitos do Japão. Então, esse trabalho é bastante interessante, ele está publicado no American Journal of Epidemiology. E, finalmente, as teorias ecossociais. São teorias que têm como ponto central, vem a necessidade de teorizar sobre os processos biológicos e sociais como uma coisa só, ou seja, não insistir na diferença e na separação entre biológico e social. Olha, não existe o homem fora da sociedade, é uma ficção, não existe. Desde que o homem é homem, existe em sociedade. Portanto, nós temos que pensar todos os processos humanos como tendo esses dois componentes, biológico e social, e não simplesmente como coisas separadas. E que você deve analisar os processos em diferentes níveis de organização, num determinado tempo histórico, num determinado lugar. Há uma preocupação ecológica que não está presente exatamente nas outras teorias. A ideia de que, como espécie, nós dependemos do entorno no qual nós vivemos. Então, a questão da ecologia passa a ser uma questão importante para entender saúde. O reconhecimento dessas influências societais, que todas essas teorias têm, e essa questão da inter-relação entre biológico e social em todos os níveis de organização. Aqui nós podemos falar de 3 escolas, fundamentalmente. A perspectiva do curso de vida, que valoriza muito as condições desde a gestação até o período intrauterino e depois toda a fase inicial da vida de desenvolvimento, como etapas que marcam que doenças e que problemas de saúde você vai ter na vida adulta. Então, há todo um trabalho nessa direção. A teoria ecoepidemiológica do Susser e a teoria ecossocial da Nancy Craig. Vamos falar rapidamente da ecoepidemiologia proposta pelo Susser, lá nos anos 80, começo dos anos 90. O Susser, ele usa a metáfora das caixas chinesas, né? Poderia usar as matrioshas, as bonequinhas russas.
Ele diz, olha, qualquer problema complexo, ele precisa ser pensado em diferentes níveis de análise. Então, do ponto de vista da saúde, é preciso trabalhar desde o nível molecular até o nível societal. E cada um desses níveis vai se complementando e vai trazendo novas questões. A sociedade não é só a soma dos indivíduos, o indivíduo não é só a soma dos órgãos, os órgãos não é só a soma dos tecidos, e assim por diante. Cada nível de organização tem suas regras e suas estruturas próprias, não é? E eles vão interferir no nível superior e vão sofrer a interferência do nível de organização superior. Então, a construção ecológica, ela tenta lidar com essa complexidade, a ideia de um sistema, que é um conjunto de fatores conectados entre si, de forma a estabelecer relações coerentes. Cada sistema pode ser descrito em seus próprios termos, é claro que um biólogo molecular não vai ter capacidade de olhar a questão da saúde no âmbito populacional, assim como um epidemiologista não tem capacidade de olhar o âmbito biomolecular, mas o conjunto desses saberes é igualmente importante para a gente entender saúde e doença. E todo sistema tem um grau de persistência e estabilidade, mas com capacidade de mudança. Então, essa é a ideia do Susser de que você teria níveis de complexidade crescente, desde o molecular até a organização social. Na perspectiva do curso de vida, eu já falei um pouquinho, a ideia é que o estado de saúde de uma corte de geração, ela não reflete apenas as circunstâncias de vida atual, mas ela incorpora as circunstâncias anteriores, ou seja, a trajetória pessoal moldada pelo contexto social e pelas condições materiais de vida. Os efeitos do curso de vida sobre a saúde podem ser desdobrados em efeitos latentes, correspondentes ao ambiente material e imaterial, no qual ocorreu a infância, efeitos modeladores caracterizados pelas experiências precoces, que acabam por dirigir as trajetórias de vida com consequências para a saúde, e efeitos cumulativos, que resultam da intensidade e da duração de exposições nocivas ao longo da vida. Finalmente, a teoria ecossocial, representada aqui pela Nancy Krieger, que é a sua formuladora, a Nancy é professora da Harvard também, e qual é a ideia central, quais são os construtos principais dessa teoria? Primeiro, o que ela chama de incorporação, no sentido forte da palavra incorporação. A ideia de que nós literalmente incorporamos biologicamente as nossas experiências de vida, em contextos ecológicos e societais, criando os padrões de saúde e doença. Ou seja, o nosso corpo conta esta história, né? Segundo construto é de que você tem múltiplos mecanismos de incorporação, através de quem é você, como é que você chegou a ser o que você é, qual é o seu gênero, a sua etnia, sua religião, suas crenças, etc. O terceiro construto é a ideia de que há sempre uma atuação conjunta entre exposição, suscetibilidade e resistência, através do curso de vida de uma geração histórica, ou seja, nós somos o produto desse processo, né, entre exposição, suscetibilidade e resistência. E, finalmente, ela insiste que adotar essa perspectiva pressupõe a responsabilidade e o compromisso com a ação em relação às desigualdades sociais. Na medida que eu compreendo esse processo, eu obrigatoriamente tenho que me posicionar e trabalhar para reduzir as desigualdades sociais. Então, resumidamente, ela vai dizer que os modelos de incorporação, eles decorrem de arranjos societários, de poder, propriedade e padrões de produção, distribuição e consumo,
associados a constrangimentos e potencialidades do corpo biológico, determinados pela história evolutiva da espécie, pelo contexto ecológico e pela história individual. Ou seja, ela tenta juntar todos os elementos que a gente viu nas teorias anteriores, né? É a formulação, vamos dizer, mais recente, da década de 90, e que tenta trazer todo esse conjunto de olhares que a gente viu nas perspectivas anteriores. E aqui estão as referências bibliográficas destes artigos e dos textos que eu utilizei para construir essa aula. Bem, então nós terminamos aqui, podemos passar para as perguntas, os comentários que vocês têm. Isso, muito obrigado, professora, pelas suas considerações, né? Excelente explanação para nós, né? A gente tem algumas perguntas já sendo enviadas e eu vou lendo elas então aqui, umas do chat, outras que estão fora do chat. Então a Gabriele Menegaso, né? Prof, muito obrigada por estar aqui trazendo esse assunto tão importante para conversar com a gente. Eu tenho uma pergunta em relação à teoria psicossocial. Como a questão do gerenciamento de sua própria vida? A senhora acha que é possível que façamos a medição disto de forma adequada para nossas pesquisas em saúde? Vemos alguns questionários que tentam fazer a medição, mas me parece que cada vez mais que essa medição tem que ser muito local e específica para determinada população, o que acaba dificultando comparações. Sempre que a gente vai trabalhar numa dimensão que tem uma objetivação mais difícil, não é? Todas essas dimensões são objetiváveis, vamos dizer, nós podemos captá-los. No entanto, no âmbito da epidemiologia, nós temos mais dificuldades, né? Na hora que a gente vai trabalhar com a perspectiva populacional, e, portanto, nós vamos trabalhar predominantemente com abordagens quantitativas para dar conta da extensão que a gente quer cobrir, a solução tem sido, na maior parte das pesquisas, usar esses questionários e essas escalas, na verdade, para tentar caracterizar essas redes, né, de veículos sociais, as percepções. No entanto, fica cada vez mais claro, eu acho, a necessidade de você combinar abordagens qualitativas e abordagens quantitativas nesse tipo de pesquisa, não é? E isso que você traz é verdade, quer dizer, o que pode ser um dado importante, por exemplo, num país como os Estados Unidos, o pertencimento a uma determinada igreja cria um vínculo super forte entre os fiéis daquela igreja, né, daquele pastor. Isso não é exatamente assim em outras partes. Aqui no Brasil, eu arriscaria dizer que é muito pouco esse papel, vamos dizer assim, de criar uma comunidade de verdade, com vínculos, embora existam algumas igrejas que façam esse papel. E assim por diante, por exemplo, a participação em associações de bairro, a participação em associações políticas, tudo isso varia muito de lugar para lugar, de sociedade para sociedade. Então, não é muito simples você ajustar, muitas vezes, adaptar esses questionários e essas escalas para a nossa realidade. E mesmo se a gente pensar o Brasil, que é um continente, né, assim como os Estados Unidos, certamente o que vale aí para o Rio Grande do Sul não vale lá para Pará ou para Roraima, né? As coisas, as relações comunitárias e societárias são de outra natureza, provavelmente. Então, de fato, não é fácil trabalhar com essas perspectivas, o que muitos desses artigos ou dessas pesquisas têm
usado é um pouco uma coisa mais fácil de medir, que é a mobilidade social, né? Quanto que a mobilidade social, numa geração ou em duas, se eu considerar a geração dos meus pais e a minha posição agora, quanto isso interfere na saúde. Então, tem muitos estudos mostrando isso. Por exemplo, quando você não tem mobilidade nenhuma, a sua família tinha uma determinada inserção, você continua nessa mesma posição social. Isto tem um efeito diferente da situação de mobilidade ascendente ou de mobilidade descendente. E o pior cenário é o de mobilidade descendente, quando a sua situação é pior do que era a inserção social dos seus pais, por exemplo. Né? Então, existem vários estudos deste jeito, quer dizer, tentando traduzir essa questão da percepção da posição relativa na sociedade a partir desses estudos de mobilidade, porque aí é mais simples da gente caracterizar. Não que seja fácil, porque trabalhar com o conceito de classe social nunca é fácil, mas tem mais trabalhos nessa linha, né? Mas se a gente pensar pelo lado do capital social, que era o que eu estava falando antes, é mais difícil. Você tem uma situação realmente muito diferente em cada sociedade. Perfeito, muito obrigado, professora. A gente tem duas perguntas aqui que eu acho que daria para a gente uni-las e são a respeito de capital social. Então, o Orlando pergunta, professora, obrigado por compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento. Minha pergunta é com relação às dimensões de capital social, cognitivo e estrutural. Embora o conceito considere o conjunto de ambas dimensões, seria possível essas dimensões impactarem de maneira diferente a saúde dos indivíduos? E a Maria Laura, professora, muito obrigada pela excelente exposição. Pensando em estratégias de enfrentamento das desigualdades em saúde, seria possível formularmos maneiras de estimular o fortalecimento do capital social nas comunidades e na sociedade como um todo? Então, dentro dessa perspectiva, claro que a gente poderia olhar componentes do capital social mais estruturais, mais conjunturais, e componentes que têm mais a ver com confiança, com componentes de redes de apoio e tal. Mas a maior parte dos estudos, da aplicação prática dessas ideias, como eu falei, tem se dado no campo da saúde mental, onde parece mais evidente os efeitos desta falta de confiança, que é um dos componentes, né? Quer dizer, esse se sentir sozinho e sem ter a quem recorrer, e vamos dizer assim, mais ligado à percepção que os indivíduos têm, à confiança que ele deposita em outras pessoas, e que vamos convir que a nossa sociedade altamente fraturada, individualista, tem cada vez mais tornado difícil a gente confiar nos outros, não é mesmo? Quer dizer, faz parte do nosso dia a dia, hoje, você parte sempre de uma posição de desconfiança, não é? Dada os inúmeros golpes, os inúmeros estratagemas, etc., isto faz com que você tenha uma fratura nessa situação de confiança. Né? Você não confia nas autoridades, você não confia nas lideranças, você não confia nos indivíduos. É uma situação, vamos dizer assim, particular desse nosso momento histórico. Né? Não foi sempre assim. Pelo contrário, durante a maior parte da existência do homem, havia essa confiança no nível comunitário, né? No seu grupo, no seu entorno, naquele grupo ao qual você se sentia pertencente.
Não é que não exista, provavelmente, a influência dessas coisas em outros problemas de saúde, mas são mais difíceis de identificar. Tem menos produção teórica, tá? E menos estudos empíricos. É mais em saúde mental que isso fica mais explorado e mais claro. Na questão de violência, também tem alguns estudos trabalhando com essa ideia, né? Nas violências domésticas e tal. A outra questão é a mesma, eu acho que guarda mais ou menos a mesma situação. Posso trabalhar com capital social pensando em reduzir desigualdades? Posso. A questão é qual é a potência disso, né? Porque, veja, se eu entendo as desigualdades sociais como determinadas fundamentalmente pelo processo de organização da sociedade, pelo lugar que as pessoas ocupam na sociedade, será que se eu trabalhar simplesmente apoios, redes de relações e relações interpessoais, eu consigo virar esse jogo? Essa é a pergunta. Não é? Que isso tenha importância para o bem-estar das pessoas e que ajude as pessoas a lidarem com os desafios, eu não tenho dúvida. A minha dúvida é se a gente consegue, com essa abordagem, mudar significativamente os determinantes, não é? Porque, veja, durante muito tempo se considerou, e até hoje tem gente que pensa assim, que as diferenças, por exemplo, em mortalidade, nos diferentes grupos sociais, têm a ver com acesso a serviços de saúde. Alguns grupos têm mais acesso, outros grupos têm menos, portanto, eles vão ter resultados melhores. A gente sabe que não é isso, né? Aqueles países que têm sistemas nacionais que conseguem dar assistência para todo mundo e mais ou menos o mesmo nível de qualidade para todo mundo, não conseguem acabar com a desigualdade social. Pelo contrário, as desigualdades sociais estão aumentando no mundo inteiro. Até os países do norte da Europa, que eram considerados o maior modelo de sociedades social-democráticas com menos desigualdade, nos últimos 10 anos, tem um crescimento brutal da desigualdade social. E por quê? Porque é o modo de organização da produção no sistema capitalista financeiro, nessa etapa que nós estamos vivendo, que é o maior determinante das desigualdades. Qualquer outra coisa que a gente faça é paliativo, né? Então, óbvio que eu posso ajudar e posso... Como é que eu imagino que isso funcionaria? É como eu ter um sistema nacional de saúde. O fato de eu ter o SUS, por exemplo, no Brasil, é um recurso de redução de desigualdade, mas não na produção da desigualdade, nos efeitos da desigualdade. Se eu, pelo menos, conseguir garantir que a pessoa que está doente, ela vai poder ser atendida, ela vai ter acesso à assistência médica, eu contribuo para diminuir a desigualdade no efeito. Mas isso não modifica o fato de que, na raiz, as desigualdades continuam existindo, porque socialmente essas pessoas têm uma posição e uma condição de vida, um modo de vida que eu não consigo alterar através do sistema de saúde, como eu suponho que eu não consigo alterar trabalhando a questão das relações interpessoais e fortalecendo os vínculos. Isso não quer dizer que isso não tenha relevância, que isso não tenha importância, mas o que eu estou alertando é se isso tem potência para modificar a distribuição de poder na sociedade, porque é disso que se trata, né? Fundamentalmente, o que está por trás das desigualdades é a distribuição de riqueza e poder, seja no âmbito das relações de gênero, seja no âmbito das relações raciais, seja no âmbito das relações socioeconômicas, seja no âmbito das relações políticas, pensando que política sensu lato, né, nas negociações entre necessidades e direitos e deveres que a gente possa ter na sociedade. Então, essa é a minha questão. Acho que sim, que podemos conseguir trabalhando com um trabalho comunitário, melhorar ou minorar
as desigualdades, mas a gente não soluciona. Perfeito, professora. É só um comentário antes de a gente ir para a próxima pergunta. A gente está com um pouco de dificuldade de enxergar a senhora, Ah, porque eu estou no agora escuro aqui, a porque luz já está escuro baixou. aqui em São Paulo. Se puder Vou ligar a luz, por acender a favor. luz. Pronto, acendi a luz. Ah, Melhorou? perfeito. Muito. Obrigado. Já tinha ficado escuro aqui, eu não Sim, tinha acendido a luz. a gente começa de dia e vai entrando na noite, né? Vai entrando na noite. Agora no inverno fica escuro muito cedo, né? Nesse sentido, professora Rita, no nível que a gente já avançou, né, hoje em dia, vamos pensar na questão contemporânea, né, e histórica que a gente já conseguiu avançar em termos de epidemiologia social, né? Uhum. E nesse paradigma, né, que está colocado, onde a gente acaba conseguindo identificar mais efeitos, né, mais as consequências, né, do que e também as causas, mas com pouca governabilidade sobre essas causas, né? Uhum. Que a gente precisa avançar, ou qual é o papel que a gente tem como epidemiologia social ainda, né? Já identificando esses mecanismos e como que a gente pode atuar sobre eles, então. Então, eu acho que se a gente pensar no estrito âmbito profissional, como profissionais de saúde, como sanitaristas, como pessoas que trabalham nesse campo da saúde coletiva, o que a gente pode fazer? Acho que uma coisa que absolutamente, pelo menos no Brasil, a gente não tem muitos exemplos de que se faz, que é, ao formular as políticas públicas de saúde, os programas de saúde, as ações de saúde, a gente não deixa de considerar as desigualdades, não é? Então, isso não é algo simples de fazer, porque veja, qual é a visão que nós sempre tivemos em saúde pública, e nesse sentido, tem um texto precioso do Geoffrey Rose, que é sobre a medicina preventiva, né, estratégias da medicina preventiva, que é um livrinho pequenininho, mas é genial para a gente entender os enfoques populacionais e como as políticas sanitárias podem lidar com os problemas. E ele mostra ali que você tem o que ele chama do paradoxo da prevenção. A forma mais eficiente que a saúde pública tem de intervir são as intervenções massivas, né? Que visam a população como um todo. Toda vez que eu tento fazer enfoque de risco, olhar só para o grupo de maior risco, a ineficiência é enorme, né? Por quê? E ele mostra, ele explica muito bem ali por que isso acontece. Quando eu foco no grupo de risco, o que acontece? Primeiro, eu não estou modificando as condições de produção daquele problema de saúde na população. Eu estou olhando para aqueles que têm mais risco e vou concentrar minha intervenção ali. O que vai acontecer? Vão continuar surgindo eternamente indivíduos de risco, porque eu não estou mudando as condições, né? Eu estou só olhando aqueles que já estão numa situação que necessita uma intervenção maior. Então, é um saco sem fundo, é enxugar gelo, eu não consigo mudar. Se eu quero, de fato, ter um impacto, eu preciso mudar a distribuição dos determinantes na população. Claro que a maior parte dos determinantes de saúde estão fora do setor saúde, né? E é disso que você está falando. Quer dizer, como nós, profissionais da saúde, podemos interferir. Veja, é claro que isso exige um nível de, eu diria, nesse pedaço a gente pode interferir, tanto como profissional, enquanto alguém que está na saúde, mas eu precisaria estar em cargos de direção para poder influenciar o nível de discussão no governo. Então, por exemplo, vários países europeus adotaram, a partir da Comissão de Determinantes Sociais em Saúde da OMS, gabinetes de governo onde todas as políticas são discutidas tendo em conta a saúde.
É o lema saúde em todas as políticas. Ou seja, eu vou tomar uma atitude no campo econômico, eu tenho que me perguntar que efeito isso vai ter sobre a saúde. Né? Eu vou tomar uma atitude em relação a transporte público, eu tenho que me perguntar, é a melhor solução do ponto de vista de saúde? Claro que isso para nós é utopia, no nível que nós estamos de desenvolvimento, principalmente atualmente, né? O nível que nós temos de desorganização, de desqualificação da função política no país. Né? Hoje eu abri o jornal, li que um prefeito aí, acho que de Itajaí, está recomendando as coisas mais absurdas para tratamento de Covid. Então, é com esse nível de gestores que nós estamos lidando. Então, isso que eu estou falando é lá em Marte, né? Vocês devem estar pensando, você deve estar louca. Mas não, existem lugares, países mais desenvolvidos, onde é possível você ter esse tipo de preocupação. No nosso nível, vamos dizer, mais de atuação profissional, eu acho que a gente tem que estar sempre muito atento para isso. Né? Não adianta eu fazer, muitas vezes, o César Victor também tem uma discussão excelente sobre isso, né? Aquilo que ele chama da hipótese da equidade inversa. Você melhora a situação para todo mundo, mas não é igual para todo mundo. As pessoas não vão se beneficiar das políticas de saúde, das políticas públicas, do mesmo jeito. Né? Então, se eu não tiver uma estratégia para trazer todo mundo junto, para reduzir a desigualdade vai permanecer e vai até aumentar, muitas vezes. Por quê? Porque alguns grupos sociais conseguem aproveitar melhor as políticas. Né? E existem inúmeros exemplos disso. Eu gosto de usar o exemplo mais óbvio, que é o do Programa Nacional de Imunização. O Programa Nacional de Imunização é um programa massivo. Né? O Brasil tem um dos maiores programas de imunização do mundo, públicos. Né? Você tem uma quantidade enorme de locais para dispensar as vacinas, você tem um número de vacinas enorme no programa, é gratuito, no ponto de entrega, né? E, a despeito disso, de você ter todas essas características, e até a classe mais alta usa mais o programa público do que privado, isso a gente tem vários inquéritos mostrando, você tem desigualdades, né? A cobertura não é homogênea entre as classes sociais, entre os grupos socioeconômicos. E tem uma desigualdade que é variada. Tem lugares onde a desigualdade é inversamente proporcional, a cobertura é mais baixa dos mais pobres. São poucos os lugares no Brasil que ainda tem isso, mas tem. A maior parte das vezes, hoje, a gente tem uma desigualdade que é nos extremos. É nos mais ricos e nos mais pobres. Nos mais pobres, por razões óbvias, dificuldade de acessar os serviços regulares, e frequentar os serviços, manter os filhos vacinados, e nos mais ricos, por uma posição absolutamente egoísta, do tipo, eu não vou colocar minha criança em risco de ter uma complicação de vacina, quando essas doenças, para as quais essas vacinas existem, é doença de pobre, meus filhos não terão, e se tiverem, não terão maiores consequências, porque é assim que as pessoas estão raciocinando, né? Então, a gente tem esse contrassenso de ter uma cobertura mais baixa entre os mais ricos e também entre o extremo mais pobre, e equilibrada no meio. Por conta disso também, o que se fez? Se criaram os dias nacionais de vacinação. O que é um dia nacional de vacinação? É uma política de discriminação positiva. Ok, eu ofereço rotina para todo mundo, eu tenho programação da família, eu tenho todo mundo tendo facilidade para vacinar, mas eu sei que tem gente que não consegue. Então, na hora que eu faço uma vacinação no final de semana, usando igreja, clube, padaria, o que for, para ampliar a cobertura, eu estou dando chance para esses indivíduos que não podem frequentar regularmente o serviço por N razões de ordem econômica e social, para que eles possam ser
levar suas crianças para vacinar. Então, veja, muita gente diz, é um baita desperdício, eu gasto um montão de dinheiro com o Dia Nacional de Vacinação, eu mobilizo uma quantidade enorme de recursos, mas com isso eu consigo que várias crianças que estão com o seu calendário atrasado ponham em dia, não é? Então, isso é um exemplo de uma política em que se levou em conta a desigualdade, né? Em que se considerou a heterogeneidade de cobertura como um problema. E é um problema, porque a gente vai ter esses surtos e essas ocorrências de doenças infecciosas onde não devia ter mais, com coberturas teoricamente muito altas. É que ela não é homogênea, né? A gente trabalha com médias, e essas médias escondem as desigualdades. Então, eu acho que é isso que a gente precisaria fazer. Cada vez que a gente vai desenhar uma política, a gente levar em conta que ela será apropriada, ela terá impactos diferenciados. E o que a gente faz para tentar corrigir isso? Não é simples, porque não basta fazer igual para todo mundo, que é o que a gente tem feito até hoje. A igualdade não resolve o problema da desigualdade. A gente usa esse termo como se ele fosse simplesmente matemático, mas não é, né? Se trata de equidade. Equidade é muito mais complexo. Quer dizer, eu preciso fazer diferente para os diferentes, né? Então, aí é um desafio enorme. Eu acho que nós estamos engatinhando nessas questões, né? Mas é algo que a gente, que é possível fazer, é parar para pensar, dizer, olha, como é que eu faço uma campanha para estender o Papa Nicolau, a mamografia? Eu já sei, eu já tenho evidências de que não pode ser uma coisa igual para todo mundo, né? Qualquer coisa que a gente pense em saúde pública, se a gente não considerar o que a gente já sabe sobre desigualdade, ao formular as intervenções, nós vamos estar perpetuando as desigualdades. É óbvio que melhorar o nível para todo mundo é positivo, mas só isso não resolve as desigualdades necessariamente, né? Então, é complexo esse campo da epidemiologia social e das desigualdades sociais, porque não é algo que se resolva simplesmente, né? E a gente não... a gente sabe que a raiz de tudo está na forma de organização da sociedade. Nós não podemos, de uma hora para outra, mudar essa forma de organização. Mas nós podemos tentar, primeiro, denunciar. Eu acho que mostrar que existe já é um caminho. Se há um fato positivo dessa epidemia de Covid, eu acho, aqui no Brasil, pelo menos, é essa percepção da desigualdade. Parece que as pessoas não tinham ideia de que ela existia. Elas acordaram e estão assustadas com a desigualdade. Só que a desigualdade está aí desde sempre, né? Mas, quer dizer, as pessoas, os jornalistas, os formadores de opinião, parecem que agora foi a Covid que produziu essa desigualdade. Não, a desigualdade está aí, a Covid só está refletindo, não é? Mas eu acho que isso é um dado positivo. Na medida que as pessoas se conscientizam da desigualdade, você já tem mais espaço para propor essa discussão no âmbito público, né? E como cidadão, nós temos que votar melhor. Precisamos escolher em quem a gente vota, trabalhar para que as pessoas certas estejam nos lugares certos, para que aquele trabalho que eu trouxe do Navarro é bem isso, quer dizer, não é indiferente para a saúde e para a questão das desigualdades, da discriminação, em quem a gente vota. Nós temos que pensar muito bem nisso, né? Escolher muito bem. Às vezes a gente não tem opção nenhuma, mas, enfim, vamos continuar perseguindo boas opções, porque enquanto cidadãos também é isso que nós podemos fazer, né? Dentro de um regime democrático, tá? Pela democracia, pela possibilidade de continuar mostrando que existe desigualdade, continuar trabalhando nessa linha. Perfeito, professor, é isso mesmo, né?
Fico pensando aqui num dos pontos desse mecanismo todo, né? Que é o ponto que também a gente está inserido enquanto universidade, né? Enquanto comunidade científica também, né? Sentido. E assim, o quanto que a nossa capacidade de comunicação a gente tem uma certa dificuldade também. Porque se é talvez essa desigualdade, né, onde a gente tem esse dever de mostrar, às vezes pode ficar um pouco encoberta, também por um papel que talvez a gente precise melhorar um pouco melhor a capacidade de se comunicar para evidenciar essas desigualdades, essas Uhum. relações que existem, né? Então, como que a senhora enxerga assim o caminho que a gente deve fazer, né? Como que a gente deve se articular para melhorar essa forma de comunicação nossa do âmbito universitário, né? Eu acho que isso é um problema grande, né? Sempre existiu, e que, no caso do Brasil, eu acho que nós temos uma dificuldade que não é pequena, que é o baixo grau de formação científica que a população em geral tem. Quer dizer, mesmo pessoas com formação universitária, elas entendem muito pouco de ciência, muito. Então, a nossa dificuldade de comunicação também esbarra nisso. Você não tem uma linguagem comum, né? Eu, por exemplo, nessa epidemia, dei milhares de entrevistas para jornalistas, porque como eu trabalho com doenças infecciosas também, né? Então, tenho trabalhos com outras epidemias, dei milhares de entrevistas. Qual é a dificuldade? O jornalista não quer te escutar. Ele não quer compreender o processo, ele quer uma resposta taxativa. Isso é assim ou é assado. Quando você tenta dizer, olha, não é tão simples, por exemplo, quando teve no auge a discussão da subnotificação, olha, precisa entender do que é isso, do que está se falando. O que é subnotificação e por que ela acontece e se ela é importante ou não. Eles não querem ouvir. Eles têm uma dificuldade enorme. Quando você não tem uma resposta sim ou não, e a gente nunca tem, porque nós lidamos com questões extremamente complexas, a comunicação fica mais difícil também. Né? Você não consegue ser compreendido, porque essa discussão que agora, depois de 5 meses, eles descobrem que fazer gráfico de número de casos e óbitos acumulado é idiota. Não tem sentido epidemiológico nenhum. Não te dá nenhuma ideia do que está acontecendo. Eu estou falando isso desde o primeiro dia, desde março, mas não adianta, porque as pessoas querem os números. O número não importa, o que importa é a taxa, é o risco que as pessoas estão correndo. Eles não são capazes de compreender isso. E a gente tem dificuldade de que eles nos entendam. Então, acho que você está levantando uma questão que é muito séria. Quem trabalha em saúde coletiva devia ter como obrigação, vamos dizer assim, ou como ponto central, a comunicação social. Nós somos ruins em comunicação social, em qualquer que seja a clientela, vamos chamar assim. Seja para o público em geral, seja para jornalistas, seja para outros, até para médicos. Né? Eu sou médica, mas eu acho que é difícil comunicar com os meus colegas médicos quando você quer que eles compreendam a dimensão populacional das coisas. É muito difícil. Por exemplo, toda a discussão de interpretação dos testes é outra coisa que o Covid trouxe. O problema é geral. O médico não sabe interpretar o estado de exame. Né? Não é o Covid que tem essa característica. Qualquer recurso diagnóstico tem essas características de especificidade, de sensibilidade e de valor preditivo, que é o que os médicos jamais consideram. Então, não é simples a conversa, nem com os colegas, né? Então, eu acho que a gente precisava, sim, aprender mais técnicas de comunicação social para nos tornar mais compreendidos e tentar fazer essa comunicação de uma forma mais direta, mais compreensível para as pessoas. Né? Por exemplo, ontem eu estava vendo uma entrevista com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e ele estava sendo pressionado de que está reabrindo, e ele disse uma coisa que o jornalista não consegue acompanhar. Por quê?
falta um gráfico, um mapinha, um gráfico de tendência mostrando. Faz 9 semanas que a mortalidade cai em São Paulo. Cidade, capital, não estado, porque o estado está avançando para o interior agora, mas na capital, faz 9 semanas que cai. E nessas 9 semanas também caiu o número de casos, consistentemente. Eu preciso mostrar isso no gráfico. Se eu só mostro o gráfico de caso acumulado, ninguém enxerga. Está todo mundo esperando chegar no pico para cair. Não, não é assim, não vai ser assim. Né? Eu tenho que fazer curva epidêmica, é dia a dia. O que está acontecendo? Porque as pessoas não se dão conta que quando eu falo já foram, sei lá, 40 mil casos da doença em tal lugar. Não existe esses 40 mil casos, eles nunca existiram como 40 mil casos. Porque a doença é aguda, em 15 dias o cara morre ou sara. Certo? Então, a gente usa mal os recursos, acho que essa crise mostrou, não tem epidemiologista, agora começaram a aparecer os epidemiologistas falando, quem estava até agora falando nessa epidemia eram clínicos, pessoal da área de infecciosas ou biólogos, o que é pior ainda, que só enxergam a bancada e o bichinho, com raras exceções, ou gestores, mas não tinha epidemiologista. Aqui no Comitê de Acompanhamento de Crise em São Paulo não tem nenhum epidemiologista. Né? Então é disso que se trata. Na prefeitura tem, no estado não tem. Então, veja, à medida que o conhecimento científico vai se especializando, a conversa vai ficando mais difícil. As pessoas não têm as bases que a gente tem para entender do que a gente fala, não é? Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade se a gente pensar sair para a população, né? Como é que a gente leva? Aí tem os espaços de militância, né? Um pouco isso que a gente estava falando do trabalho comunitário, quer dizer, em certas ações, em certos grupos, você consegue mobilizar e, como técnico, instrumentalizar esses grupos nas lutas sociais deles, nas lutas políticas, que é outro papel que eu acho que a gente tem que ter também, né? De conseguir fazer essa conversa com os movimentos organizados na sociedade, para que eles possam mobilizar coisas que a gente, no âmbito profissional, não consegue. Você precisa do âmbito político, do âmbito da sociedade organizada, né? Enfim, tarefas temos muitas. Se bem que eu acho que a gente já cumpre uma parte das tarefas, que é produzir conhecimento sobre esse tema, né? Mas precisa ir além, precisa fazer esse conhecimento, porque nós trabalhamos numa área aplicada, né? A gente não faz ciência pela ciência, a gente faz para mudar as condições concretas, né? Então, a gente tem essa ambição de que o nosso conhecimento possa se transformar em ações que modifiquem e melhorem a vida das pessoas, né? Todos nós que optamos pela saúde, acho que temos essa intenção, né? De fazer a diferença. Exatamente. Tem uma pergunta, professora, sobre a relação entre modelos teóricos, né, e teorias, né? Então, a gente está talvez um pouco mal acostumado a pensar que usando um modelo teórico a gente está usando a teoria por si nas nossas pesquisas, quando na verdade, né, e aqui trazendo para ilustrar, vamos pensar no modelo dos determinantes sociais de saúde lá da Organização Mundial da Saúde, né? Então, o fato de usar esses modelos teóricos para organizar a nossa metodologia, né, para organizar as nossas análises, e o outro ponto disso, que é o principal, que é trazer a discussão e a explicação baseada em teorias, né, muitas vezes a gente tem um campo meio confuso, né? Então, assim, como incorporar melhor nas nossas pesquisas as teorias para além também dos modelos teóricos que a gente já utiliza, né? Como que a gente conseguiria incorporar, né, por exemplo, nesses últimos 50 anos, como os textos da senhora colocam, né, essa reaproximação da epidemiologia com as ciências sociais
e aí essa produção teórica é importante, né? Que a gente tenta Aham. fazer esse movimento de incorporação, mas a gente acaba pecando um pouco na capacidade teórica de explicação quando a gente acha que usar um modelo teórico já é o suficiente, né? Então, eu acho que aí você toca num outro problema que é importante, que, veja, dá muito trabalho a gente adotar essa perspectiva da epidemiologia social, no sentido de que a gente precisa estudar para além daquilo que a gente está acostumado. Anteriormente, na área de saúde coletiva, havia uma colaboração muito mais intensa entre epidemiologistas e cientistas sociais. Eu acho que, de novo, com o aprofundamento do conhecimento e com a produção cada vez maior, isso foi se separando. Hoje, a maior parte dos grupos não tem essa convivência permanente nas pesquisas de pessoas com diferentes formações. Então, o que acontece? A gente tem que ir fazer essa formação, que naturalmente a gente não tem, né? Quer dizer, os epidemiologistas sociais, os assim chamados, foram pessoas que fizeram, de alguma forma, essa formação em ciências sociais por conta própria, estudando, buscando, mesmo que eles não tenham se titulado, não precisa fazer graduação em ciências sociais, mas você precisa dominar esse campo de produção teórica, né, sobre explicação da sociedade, que são os cientistas sociais que produzem, né, para que a gente possa estudar. Porque, veja, qual é o papel da teoria? Eu acho que vários dos autores, a Nancy Krieger é uma delas, que chama muito a atenção para esse enfraquecimento da teoria na epidemiologia. Na epidemiologia, se a gente recupera esses nossos precursores lá do começo do século XX, eram pessoas todas e que tinham uma formação e que buscavam, de alguma forma, trazer aquilo que eles não sabiam de formação com grupos, não é, que incluíam cientistas sociais, sociólogos, principalmente, economistas, do mesmo jeito que a gente incorporou estatístico. O estatístico hoje, na epidemiologia, né, é fundamental, esses também são. Só que isso foi se perdendo com o tempo. E isso é um problema. Por quê? Porque a gente, na verdade, precisa da teoria, primeiro, para formular as nossas perguntas de investigação, né? Se eu não tenho essa compreensão teórica, da qual nós estamos conversando aqui hoje, ao formular minha pergunta, não vai ter lugar para essa discussão, né? Então, a teoria já é importante para como eu formulo. Como é que eu me coloco o problema, não é? Porque senão eu não vou me colocar, tá? Quando eu falei do programa de imunização, o meu grupo, nós temos vários trabalhos, vários inquéritos nacionais de cobertura vacinal. Por que a gente, desde o princípio, fez isso estratificando por nível socioeconômico? Porque a questão estava colocada. A pergunta era essa: será que uma política massiva, populacional, gratuita, universal, anula as desigualdades? Essa era a pergunta. Então, eu preciso estudar isso por segmentos socioeconômicos, tá certo? Mas veja, a teoria está por trás, senão eu não coloco essa pergunta, eu simplesmente faço um estudo de cobertura vacinal como números que existem, né? Tratando todo mundo como uma coisa só, como homogêneo, tá? Então, a teoria começa daí, a minha pergunta. Ao formular essa pergunta, a teoria também vai ser importante para escolher o modelo, então. Mas o que acontece na epidemia? A epidemia se tornou muito instrumental, muito pouco teórica. Então, pego lá o modelo e traduzo o modelo em variáveis, escolho a melhor forma de fazer a análise, de preferência a modelagem matemática, que reproduza o mais fielmente o modelo. Não basta, né? Por quê? O que falta na maior parte da produção epidemiológica hoje mundial? No campo da epidemiologia social isso é um pouco menos, mas é a interpretação, é a explicação, né? Você se contenta com identificar as coisas
analisar usando as técnicas estatísticas corretas e pronto. Né? A discussão, e isso é a diferença que você vê entre revistas americanas e inglesas, por exemplo, ou europeias em geral. Os europeus são muito mais preocupados com a teoria. Então, se você pega o Journal of Epidemiology, Community Health, você vai ver a parte maior do artigo é a discussão. Né? Você pega o American Journal of Epidemiology, né, não necessariamente, você vai ter mais coisas técnicas, tá certo? Então, tem tradições também. Os americanos, que são extremamente pragmáticos, eles acham que qualquer teorização é fugir do campo científico, é ir para o campo ideológico. Né? Agora, veja, essa é uma visão muito de laboratório. Eu faço tudo ali, acabou e pronto, e eu entrego o meu resultado. Não, a principal tarefa do pesquisador são duas. Fazer a pergunta bem feita, porque ela que vai orientar tudo, e fazer a discussão, porque é onde você mostra o seu conhecimento, como é que você interpreta os resultados. Nenhum dado fala por si. Não existe isso. Né? Você tem que construir a interpretação, e sem teoria é impossível fazer isso. Né? Então, quer dizer, nós temos um modus operandi meio instrumental que a gente aprende. Como é que apresenta o artigo? Eu tenho que falar das limitações, eu tenho que falar disso, tenho que falar daquilo, comparo meus resultados com outros, mas não entra teoria nisso. Né? Eu preciso de teoria. Eu preciso de teoria para poder explicar o que eu estou... Agora, corre-se esse risco. Conforme a revista que você mandar, a pessoa vai dizer, não, corta tudo isso. Né? Então, é um problema. Por isso que também precisa escolher bem as revistas quando a gente quer fazer esse tipo de produção, porque senão você não encontra receptividade. As pessoas hoje fazem o que o Kuhn chama de ciência normal, né? Quer dizer, todo mundo faz do mesmo jeitinho, porque tem um modelinho para fazer, enfim. Mas isso é pobre, né? Isso não faz avançar a nossa compreensão. Exato. Quer dizer, se você não problematiza o que os dados não são informação, né? Os dados só viram informação na hora que a gente interpreta, na hora que a gente confere sentido para eles. Então, acho que esse é um problema da epidemiologia hoje, e que a gente tem que lutar contra, a gente tem que trabalhar para ter o espaço da teoria, não basta ter o modelo. O modelo, ele é instrumental, né? A discussão que se faz hoje com os DAGs, por exemplo. O DAG não resolve nenhum problema de causalidade. Ele é simplesmente um instrumento que ajuda a orientar a análise. Você não vai responder se uma coisa é causa de outra. Isso só teoria é capaz de fazer. Né? E eu acho que nos nossos cursos de pós-graduação a gente não tem tido espaço para isso. Essa coisa de fazer mestrado em 2 anos, doutorado em 4 anos, tudo encaixotado, e principalmente na nossa área, que as pessoas já vêm da graduação sem nenhuma formação, ou com uma formação muito pequena, você não consegue. Você não, por exemplo, eu levei 8 anos fazendo mestrado. Né? Fiz um mestrado que podia ser um doutorado. Em 2 anos eu não faria, de jeito nenhum. Né? Agora, você não tem essa possibilidade hoje de levar 8 anos fazendo mestrado. Quando eu fiz, podia. Né? Depois eu fiz um doutorado em 4 anos, mas aí era muito mais simples, porque eu tinha feito um baita investimento no mestrado. Né? Hoje não, hoje você faz um mestrado que é uma etapa de transição para o doutorado, você não tem espaço, não tem tempo das pessoas estudarem teoria, método e técnicas de análise. Uma formação em epidemiologia teria que incluir esses 3 componentes. Né? Eu preciso saber teoria, eu preciso saber método, eu preciso saber técnicas de análise, para poder ser um bom pesquisador nesse campo. E eu acho que a pós-graduação não está dando essa formação. Isso a gente discutiu muito quando eu estava na diretoria de avaliação da CAPES,
E essa discussão toda que está se fazendo de mudança dos critérios de avaliação, tudo vai um pouco nessa direção, da gente tentar retomar a pós-graduação como ela foi no passado, se preocupar menos com os tempos. Uma coisa é tempo de bolsa, a CAPES pode me dizer, olha, eu não consigo dar mais do que 4 anos de bolsa para um doutorado. Ok, essa é uma questão. Outra coisa é obrigar todo mundo a fazer em 4 anos. Né? Então, enfim, são várias questões que eu acho que são importantes para a gente melhorar a qualidade do que a gente faz. A gente precisa estudar bastante. Né? E não só aquilo que é mais técnico, porque, por exemplo, você pega os livros de epidemiologia hoje, eles são praticamente livros de estatística. Alguns poucos são, de fato, de metodologia, mas são muito poucos, e quase não tem livros de teoria epidemiológica. Né? E faz falta, Né? Eu estava dizendo isso em relação ao Covid mesmo, quer dizer, parece que as pessoas esqueceram todo o acúmulo que a epidemiologia tem em tratar doenças infecciosas, porque a gente sabe isso. É como se não existisse, como se tivesse começado do zero. Né? E se você for recuperar tudo que a gente precisaria para lidar com essa situação, não é muito diferente do que o conhecimento que a gente produziu nos primeiros anos do século passado. Né? Só que a gente esquece, tá certo? Ele desaparece. E, enfim, a teoria é muito importante. Sem formação teórica, a gente não consegue avançar. Né? E até para produzir ações. Para eu poder sair do plano teórico da minha pesquisa e propor intervenções, eu preciso conhecer bastante, senão eu não tenho capacidade de fazer isso. Né? Esse é outro equívoco, que às vezes as pessoas acham que se eu fico no plano teórico, eu fico no plano abstrato e eu nunca vou chegar no plano empírico. Não, para chegar no empírico de maneira eficiente, eficaz, impactando, eu preciso conhecer muito. Senão eu não consigo fazer essa tradução, né? Fazer essa passagem do âmbito mais teórico para o âmbito prático. Sim, perfeito. É tempo e esforço de amadurecimento, né? A gente precisa se de dar isso. amadurecimento, que não se faz rapidamente. Né? É o que eu digo para os meus alunos, meus orientantes de mestrado, é muito difícil em 2 anos. No mestrado profissional é um pouco mais fácil, porque você pega uma pessoa que já tem uma bagagem profissional e ela já tem essa experiência para ajudá-la a refletir sobre, né? E se ela veio fazer um mestrado é porque ela é alguém preocupada com isso, ela está preocupada com a reflexão. Então é um pouco mais fácil trabalhar com os alunos do mestrado profissional nesse curto período. O chamado mestrado acadêmico é uma tristeza, né? Você não consegue fazer o beabá, você tem que fazer uma homogeneização, para ensinar para as pessoas o que é saúde coletiva, e ponto. Né? Não dá muito mais tempo de mais nada. Você fica muito centrado no trabalho de conclusão, você não amplia. Então, enfim, eu acho que a gente precisa rever mesmo as nossas formações, né? O que a gente está propiciando para os alunos, né, em termos de formação. Com certeza. Professora Rita, eu vou passar já para as suas considerações finais, né, que a gente está chegando perto das 2 horas, e já engato uma última pergunta, assim. O que a senhora acha que a gente precisa avançar na epidemiologia social nas próximas décadas, né, no futuro? Qual é para onde olhar a partir de agora, né, para a gente realmente conseguir, com base nisso tudo que a gente está dialogando hoje, né, conseguir de fato construir avanços do que a gente já conseguiu até o momento, né? Olha, então, eu acho que a questão das desigualdades sociais é uma questão que vai permanecer. Ela vai assumindo formas diferentes, né? Então, eu acho super importante a gente entender que, quando a gente fala de desigualdade social, a gente não está obrigatoriamente, necessariamente, falando de pobreza. É muito mais do que isso, né? Então, eu tenho uma historinha que eu conto que acho que exemplifica isso. Uma amiga minha fazendo uma pesquisa sobre dengue,
em Salvador, e ela me diz, eu queria tanto fazer epidemiologia social, mas não vai dar, porque os bairros onde mais tem mosquito e Aedes são os bairros ricos, porque as piscinas maltratadas, mal cuidadas, são criadouros absurdos. Eu falei, mas é isso a epidemiologia social. Não precisa ser pior nos pobres. Você precisa entender por que nos bairros ricos está acontecendo isso, né? Então, as pessoas às vezes têm essa dificuldade, elas ainda retêm aquela ideia de que quando eu falo de desigualdade social, eu estou falando de que algumas doenças são sociais, outras não. Não, todas são sociais, todas são. Se eu não entender isso, já não dá. Então, qual é o nosso norte? Isso que você está me colocando. Eu acho que nós temos que aprofundar essa discussão de desigualdade em diferentes dimensões. Né? Nós temos um problema sério de discriminação com questões de gênero, questões de etnia, questões da depreciação e da maneira como a gente lida com pessoas que têm diferentes posições sociais. Porque no Brasil, essa é uma das maiores fontes de discriminação, é a condição socioeconômica do indivíduo, né? Que se sobrepõe a outras. A questão de direitos humanos em saúde, então, que tem tudo a ver com isso. Quer dizer, como é que a gente incorpora essa perspectiva de direitos humanos na saúde, na nossa prática, na maneira como a gente oferece serviços, na maneira como a gente recebe as pessoas nos serviços, como a gente interage com as pessoas. Acho que é esse o caminho. Não vejo outra coisa para a gente ter que se preocupar. Usando agora a situação do Covid, né? Nunca imaginei que a gente ia ter uma situação parecida com essa, mas saber que a gente ia ter novas doenças, novas epidemias, a gente sabe. Por quê? Porque é um processo histórico. Você imaginar que as doenças infecciosas vão sumir é uma bobagem. Elas não vão sumir. Elas vão se modificar, elas vão ser novas, elas vão ser diferentes. Então, a gente tem que cada vez mais usar essa teoria para entender o mundo que a gente vive e se a gente precisa mesmo viver desse jeito que a gente está vivendo. E quanto isso custa, em termos das consequências que tem para todo mundo. Então, acho que se há alguma coisa para a gente aprender com essa situação que estamos vivendo, é essa. Né? Temos que viver do jeito que a gente vive? Ou será que dá para ser diferente? A gente precisa produzir a devastação que a gente produz, a gente precisa produzir esse retorno, num certo sentido, a formas de exploração econômica que são pré-capitalistas, mas agora incorporadas na lógica do capitalismo, porque a Covid é isso, como outras tantas doenças que nós tivemos, de doenças que viviam em equilíbrio lá na mata, lá no ambiente silvestre, que, dadas as coisas que a gente inventa, nos colocam em risco. Né? Então, se a gente não entender isso, se a gente não compreender isso de uma perspectiva ecológica e social, nós não vamos estar sempre enxugando gelo, né? Vamos estar sempre enfrentando novos problemas e despreparados para enfrentar novos problemas. Eu acho que essa é a pauta, é cada vez mais aprofundar a compreensão e o conhecimento desses mecanismos, de como é que nosso modo de viver, nosso modo de explorar a natureza, nosso modo de produzir, de distribuir a riqueza e o poder, produz doença. É isso que nós precisamos trabalhar, né? Porque esse é o nosso problema, eu acho. Perfeito, professora. A minha vontade, assim, é continuar conversando um monte, né? Mas eu vou controlar essa minha vontade e lhe agradecer imensamente, assim, né? Por esse tempo que a senhora teve conosco aqui. Tenho a certeza, né? Que assim, contribuíste muito, né? Com a nossa formação, com a nossa reflexão, né? Com a nossa comunidade científica aqui de Santa Maria, da UFSM, né? E a senhora é uma fonte de inspiração para nós, né? Então, muito obrigado mesmo. Com certeza, já posso antecipar isso, né?
que esse diálogo de hoje vai render várias conversas aqui entre nós, né, no nosso grupo aqui. Então, muito obrigado mesmo pelo tempo da senhora. Eu é que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Ok? Tá ótimo. Obrigada. Obrigado, um abraço grande. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Até.